A acadêmica Sara apresentará o trabalho A Contribuição da Monitoria para uma Professora em Formação. Sara, por gentileza, ative o seu microfone e pode começar a sua apresentação. Ótima Tá, apresentação. obrigada. Meu nome é Sara Lamorué, como já foi dito, e o título do meu trabalho é A Contribuição da Monitoria para uma Professora em Formação. Eu fui orientada na realização desse trabalho pela professora Josiana Knapp, que também foi a professora regente da disciplina de Corpo, Saúde e Sexualidade, que foi a disciplina em que eu realizei monitoria. O processo de formação de professores, ele envolve muitas transformações, tanto no período de aprendizagem, quanto no período em que é executado o que foi aprendido. Então, ensinar para as futuras gerações requer a construção de novos conhecimentos, como o acesso a informações e a tecnologias, visto que os docentes precisam estar minimamente preparados para situações adversas, como essa que estamos enfrentando atualmente, frente à pandemia causada pelo Covid-19. Essas adaptações nas aulas, elas ocorreram não somente no ensino superior, mas também no ensino básico, e com as aulas sendo dadas remotamente e muitas vezes assíncronas, dificulta o auxílio que o professor prestaria ao aluno, e não somente o auxílio que o professor estaria prestando ao aluno, mas também, no caso do ensino superior, o auxílio que o monitor prestaria ao professor e aos alunos. Por isso, eu acho importante e, se possível, que os alunos de licenciatura possam ter alguma experiência como essa nesse período de regime acadêmico emergencial, para eles poderem aprender mais sobre metodologias, sobre didática e sobre materiais que podem ser usados para favorecer a construção de conhecimento dos alunos. Por esses motivos, os objetivos do meu trabalho são, primeiro, descrever a experiência que eu vivi como monitora voluntária da disciplina de Corpo, Saúde e Sexualidade, e dois, demonstrar a contribuição que essa monitoria trouxe para a minha formação como futura professora. Antes de me especificar mais os materiais e métodos, eu vou trazer uma pequena contextualização, porque eu já tinha tido uma experiência prévia com monitoria, mas foi no período em que as aulas estavam presenciais. Então, eu sabia que nesse momento ia ser bem diferente e iam ter mais dificuldades. E esse foi justamente um dos motivos para eu ter escolhido participar da monitoria no RAI, porque eu queria me envolver com ele de uma forma mais aprofundada e poder aprender mais sobre as aulas à distância. Outro ponto que não foi aleatório, que eu escolhi especificamente, foi essa disciplina, porque a disciplina de Corpo, Saúde e Sexualidade, ela envolve conteúdos muito importantes e complexos também, porque ela não envolve só esses três temas, mas também questões políticas, questões econômicas e de sociedade e comunidade. E por isso eu escolhi ela. E por esses conteúdos serem complexos e importantes, era necessário que ela fosse abordada de uma forma inovadora, para que os conteúdos eles não se tornem maçantes ou puramente teóricos, o que impediria ou dificultaria um conhecimento melhor por parte dos alunos. Então, por isso também eu escolhi essa disciplina para poder aprender mais sobre essas questões. As atividades que foram realizadas na monitoria, elas seguiram um plano de atividades que a professora Josiana, em conjunto comigo, montamos, e essas foram algumas das atividades que nós realizamos. Foi feito o auxílio em forma de monitoria, né, que é quando os alunos solicitam, por exemplo, uma reunião ou algum horário específico para tirar dúvidas. Eu também organizei os arquivos eletrônicos, tanto os que a professora solicitava, quanto os que nós recebíamos dos alunos no e-mail da disciplina, como, por exemplo, dúvidas ou também as respostas das questões que eram realizadas, né? A resposta das atividades. Então, eu separava em pastas para facilitar o trabalho da professora Josiana posterior de correção e de atribuição de nota. Uma coisa que foi muito essencial para eu conseguir desenvolver esse trabalho que eu estou apresentando, que foi sugerido pela professora Josiana, foi redigir um diário de bordo sobre essa experiência.
E ele me ajudou muito até a deixar registrado pontos em que eu não me lembraria posteriormente na hora que eu fosse escrever esse trabalho. Então, o diário de bordo ele foi muito importante para deixar registrado certos momentos e também para eu poder refletir sobre a minha própria prática. E eu recomendo a todos vocês, a todo mundo, que se for realizar alguma experiência, qualquer experiência, não especificamente remotamente ou específico de monitoria, mas qualquer experiência, redigir um diário de bordo, porque ele ajuda muito em você registrar momentos, até momentos especiais, e você refletir sobre o que foi realizado. Outro ponto também que foi solicitado pela professora que eu realizasse foi pesquisar, por exemplo, imagens, vídeos e notícias na internet para poder desenvolver as atividades dos alunos e também as aulas e facilitar a compreensão dos alunos, né? Essas foram algumas das atividades. Como resultado, eu trago que essa experiência ela teve uma boa avaliação dos alunos e que a turma conseguiu compreender realmente por causa de 2 pontos. Porque todos os alunos realizaram as atividades parcialmente ou totalmente, mas todos eles realizaram. E segundo, ao final da disciplina, foi solicitado que os alunos enviassem feedbacks para o e-mail da disciplina sobre o que eles acharam da disciplina, sobre o que acharam dos conteúdos, se foi possível compreender bem aqueles conteúdos, e todos os feedbacks que nós recebemos foram positivos sobre a disciplina, sobre a metodologia da professora e sobre a monitoria. Então, concluímos que foi uma experiência positiva, apesar das condições adversas. Eu trouxe alguns pontos para serem discutidos, mais em relação às atividades que eu realizei, porque eles me provocaram uma reflexão. Primeiro, que no momento em que eu realizei aquelas pesquisas na internet, né, imagens, vídeos, eu percebi que havia uma falta de produção desse tipo de informação que relacionasse os conteúdos corpo, saúde, sexualidade, entre outros, com a população e o cotidiano dela. Então, por exemplo, para nós que somos acadêmicos, até serviria os itens que eu encontrei. Porém, para realizar uma divulgação científica, né, que conecta a comunidade acadêmica à população em geral, havia uma grande ausência. Então, é algo a ser trabalhado, porque é importante que essas novas informações cheguem à população, porque isso é importante para que elas tenham uma melhor qualidade de vida e uma melhor compreensão e sejam mais ativas como cidadão em todos os ambientes. Então, nós temos que trabalhar isso um pouco mais, principalmente nessa área de por exemplo, corpo, saúde e sexualidade, mas o sexualidade também, que eu vi uma grande falta, não haviam, por exemplo, imagens ou vídeos e notícias explicativas para a população, e mais que provocassem medo. Então, é importante a gente trabalhar esses aspectos. Outro ponto em que eu fiquei um tanto chocada, inclusive, e que me provocou a refletir sobre isso, foi a ausência de solicitação por auxílio dos alunos, o que foi um tanto surpreendente do lado ruim, porque quando eu realizei monitoria presencialmente, nós, monitores, recebíamos muitas dúvidas dos alunos, pedidos de revisão de conteúdo, e inclusive, por exemplo, nas aulas práticas, eles chamavam muito a gente para poder tirar uma dúvida, e isso não aconteceu nesse período remoto, né? Além da distância, eu pensei sobre isso e percebi que os alunos eles têm medo e vergonha de perguntar. Isso já acontece geralmente na presencial com o professor. Alguns alunos eles têm receio de perguntar para o professor e o monitor acaba atuando como essa ponte. Porém, no ensino remoto, isso não aconteceu, porque foi difícil também para os monitores criarem conexões com os alunos.
E sem essa confiança do aluno no monitor, nessa conexão, eles acabam tendo medo, vergonha, receio de perguntar e tirar suas dúvidas. Então, é algo que eu pensei, e se eu for realizar outra monitoria, ou para vocês, se servir de ajuda, se forem realizar alguma atividade que envolva os acadêmicos, tentar criar algum vínculo maior com eles para poder ajudar eles na compreensão dos conteúdos, porque com certeza eles vão ter dúvidas, ainda mais um conteúdo complexo como esse. E eles não vieram atrás da monitora e nem tanto da professora por causa desse afastamento e dessa falta de confiança. Então é importante nós trabalharmos esse aspecto também. Como considerações finais, eu trago que ter sido monitora dessa disciplina me possibilitou a construção de muitos novos conhecimentos, melhorou a minha visão sobre metodologias, sobre a realização de atividades que, mesmo que sendo desenvolvidas individualmente, sejam críticas e que desenvolvam um pensamento, uma reflexão nos alunos, e me mostrou a importância que o estudo da didática tem no planejamento e no desenvolvimento das aulas, porque sem isso não é possível desenvolver uma disciplina, principalmente do modo remoto, porque não há como você aplicar o mesmo plano de ensino de uma aula presencial numa aula remota, porque as condições são muito diferentes, o auxílio é restrito e a compreensão do aluno, ela encontra barreiras. Então, é muito importante nós estudarmos a didática, as metodologias e os materiais que possam ser usados nessas ocasiões, para caso futuramente nós, como futuros professores, precisarmos. Como agradecimento, eu trago que participar dessa monitoria enriqueceu muito a minha informação, e isso foi graças à professora Josiana Knapp, que me orientou e que foi a professora regente dessa disciplina, e que ela me mostrou muitos novos conhecimentos, e também agradeço ao FGD por ter me dado essa oportunidade de aprendizagem, por ter oferecido a monitoria mesmo com as aulas remotamente, o que não é toda a universidade que faz. Então, agradeço também ao FGD. Muito obrigada pela atenção, e agora eu vou estar aberta para as dúvidas. Agradecemos a sua participação, a sua apresentação, e agora com a professora Gisele. Bom dia, Sara. Bom dia, prof. Eu quero te parabenizar pela apresentação, gostei bastante. Estendo meus parabéns à professora Josiana pelo desenvolvimento da disciplina e por te orientar nesse trabalho e te acompanhar na monitoria. Sara, é um prazer ver você assim, já com essa característica de professora, sempre muito delicada nas palavras. Parabéns, viu? É um orgulho para a gente que deu aula para você e ver você o quanto você desenvolveu. Acredito que a professora Josiana sente o mesmo prazer. Sara, você me levou a várias reflexões. Eu mergulhei nas suas reflexões que você apresentou no trabalho, né? Você destacou que, apesar da diversidade, apesar desse processo, desse momento de reinvenção que todos os acadêmicos estão passando, né, nesse momento de raio, de pandemia, eu pergunto para você, se você tivesse a oportunidade, você seria monitora novamente? Com certeza. Opa. Eu, inclusive, tanto remotamente eu seria monitora de novo, até para trabalhar essas questões que eu percebi que eu tive um desfalque em criar conexão com os alunos e até talvez produzir as informações que estavam faltando no quesito de divulgação científica, né? E, além disso, eu até discuti já com a professora Josiana para eu ser monitora de novo no período presencial, para a gente conseguir comparar as realidades, as metodologias e o que vai mudar. Mas, remotamente, eu também participaria de novo. É uma boa observação que você fez sobre essa conexão, porque o aluno, o acadêmico, ele consegue interagir melhor com os colegas, até mesmo pela dificuldade pela liberdade, às vezes, que tem com o professor, né? Você falou em vergonha, medo, realmente é uma realidade que acontece mesmo. E quando o monitor faz essa ligação entre a turma e o professor,
ele tem uma proximidade maior e consegue atingir a turma, né? Então, os colegas acabam procurando o monitor e o monitor leva as dúvidas para o professor. No presencial, isso acontece. Você observou que da forma remota, isso não aconteceu. Né? Eu vejo assim, pode ter o lado ruim de não ter acontecido, mas pode ter o lado bom também da turma ter conseguido se desenvolver na disciplina, ter conseguido absorver o conteúdo e as dúvidas não foram tantas. Bom, a gente nunca vai ficar sabendo, né? Uma coisa que, inclusive, reparei era que, por exemplo, tem um que era um acadêmico que fez a disciplina, que ele é meu amigo da faculdade. Então, alguns alunos perguntavam para ele e ele perguntava para mim para repassar depois para eles. Então, a vergonha era tanta que eles utilizavam esse meu amigo como coach entre nós. Aconteceu isso, então. Aham. Certo, Sara. E aí você enxerga, então, que foi importante esse processo essa monitoria nesse processo de pandemia, nesse processo de adversidade? Muito importante, A gente adquire muito conhecimento, porque nós, às vezes, porque nós licenciados estudamos prática de ensino e temos estágio, mas nunca é dessa forma, porque tem muitos obstáculos no regime acadêmico emergencial. Então, a gente acaba aprendendo muito sobre metodologias e sobre que materiais a gente pode usar para alcançar o aluno. Então, foi muito bom. Certo, Sara. Eu estou satisfeita com a sua apresentação. Obrigada. Estenda o meu agradecimento à professora Josiana, tá bom? Pode deixar. Muito obrigada, Sara. Obrigada. Agradecemos mais uma vez, então, a acadêmica Sara, a professora Gisele também por suas considerações. E agora nós teremos a apresentação da acadêmica Karine. Ela apresentará o trabalho Desafios da Monitoria da Disciplina de Educação Especial no Regime Acadêmico Emergencial. Karine, por gentileza, ligue o teu microfone. Só um segundinho que eu pode iniciar a sua apresentação também. Bom dia, meu nome é Karine, sou estudante de Geografia do último período, né, da FCH, e trouxe esse trabalho para a gente conseguir refletir sobre os desafios da monitoria da disciplina de Educação Especial no regime acadêmico emergencial. Esse trabalho eu fui auxiliada pelo professor Washington, né, da FAED, que dá aula na pedagogia. E aí eu vou dar uma contextualizada de onde eu conheci o professor Washington, que não foi dessa disciplina em específico, aliás, dessa atual agora que foi regida, né, mas sim em Educação Especial na turma de Biologia no ano de 2017. Então, desde lá, o professor Washington ele ficou marcado em mim pelas aulas excelentes que ele dá, né, por todo o carisma que ele apresenta, a excelência didática e todas as outras coisas. E aí eu resolvi procurar o professor Washington, porque eu falei assim, vamos tentar ver como que vai acontecer, como que vai ser essa monitoria nessa disciplina. E aí a gente foi trazendo várias reflexões durante a monitoria, que o professor Washington pegou e falou assim, nossa, é muito importante que a gente apresente esse trabalho, né, que foi feito, porque quando a gente começou a pesquisar as coisas, a gente não encontrava materiais que falassem sobre monitoria à distância num contexto pandêmico, né? A gente encontrou trabalhos na China, trabalhos na Finlândia, mas a gente não encontrou muitos trabalhos no Brasil. Então, é muito importante nesse momento, inclusive, parabenizo todos os colegas aqui da sala, que trazem, né, esse conteúdo para que a gente possa avançar no que se diz na questão da educação, né, no geral. Bem, o presente trabalho apresenta alguns desafios para a realização da monitoria de educação especial, né, ofertado pelo curso de Pedagogia, pela Faculdade de Educação, a FAED, por meio do regime acadêmico emergencial em contexto pandêmico. Eu já tinha trazido isso. E aí o objetivo foi refletir sobre o uso das metodologias e estratégias, bem como, né, o aproveitamento dessa disciplina, como que ela ia acontecer, se os estudantes eles iam estar interessados, assim como acontece nas aulas presenciais. Trata-se de um relato de experiência, então já adianto aqui que tudo vai ser muito narrativo, né? E autonarrativo, reflexivo, e a gente vai avançando junto. Bem,
a primeira experiência, a minha primeira experiência foi procurar o professor Washington, como eu disse para vocês, e aí a primeira coisa que ele me disse era se eu queria contribuir para o plano de monitoria, o que foi muito significativo para mim, né? Porque isso me traz uma autonomia, me trouxe, né? Uma autonomia gigantesca e fez com que eu refletisse sobre as minhas condições e o tanto que eu compreendo sobre essa disciplina, né? O que eu lembrava também, porque já faziam 2, 3 anos que eu já tinha feito ela. Então, isso fez com que eu resgatasse as minhas memórias e buscasse conteúdos e outras coisas assim como também analisar o plano de ensino do professor, né? Que foi essencial para que eu conseguisse contribuir no plano de monitoria. Eu também acabei me atualizando, né? Porque como já fazia 2 anos que eu tinha feito a disciplina, tinham conteúdos novos, o que foi muito importante para mim, porque é esse o processo do professor, né? O professor que está em construção, inclusive, de estar se atualizando e entre outras coisas. E aí a gente percebeu que o professor Washington, ele também estava numa nova experiência, né? Até porque até então ninguém tinha vivido uma pandemia no Brasil. E aí, assim, a primeira coisa que o professor Washington me disse foi: Karine, preciso de ajuda para compreender algumas coisas, principalmente para mexer no Drive, organizar pastas, talvez entrar em contato com mais facilidade com os estudantes, né? Porque alguns estudantes têm acesso facilitado no e-mail, outros têm um acesso facilitado no WhatsApp, outros por redes sociais, etc. E aí esse papel ele pediu auxílio, né, para mim, para que eu entendesse, porque nós somos jovens, né, e o professor, ele pegou e falou que ele nem tem acesso às redes sociais, por exemplo. E aí, todos esse trabalho no Drive, o professor, ele foi fazendo as aulas, as videoaulas dele, e sempre ele me questionava se eu tinha achado alguma coisa estranha, ou se eu tinha entendido muito bem o conteúdo. Aí a gente pegava e organizava as videoaulas dentro desse Drive, e aí, assim, foi incrível perceber o quanto aquilo incentivava o meu processo de ensino-aprendizagem, né? Porque ao mesmo tempo que eu estava revisando aquilo, eu também estava aprendendo coisas que talvez na primeira vez que eu fiz a disciplina, eu até considero como se eu tivesse feito a disciplina pela uma segunda vez, né? Porque a primeira vez você não absorve tudo que a disciplina te oferta. Então, a monitoria, ela agrega muito nesse sentido. Bem, como que foi organizado todas essas coisas, né? A gente já fez o plano de ensino, na verdade o professor Washington fez o plano de ensino e aí eu construí com ele o plano de monitoria. Aí teve desses bases, né, que eu li todos, inclusive, e tirei dúvidas com o professor, porque as minhas dúvidas, elas podiam se tornar as dúvidas dos estudantes que depois eu ia estar dando monitoria, né? Então a gente fazia esses encontros 2 vezes por semana, 3 vezes às vezes por semana, na preocupação de que eu desse conta de atender todas as dúvidas dos estudantes, né? Mas é claro, entendendo as minhas limitações também, visto que eu não a monitoria, né, e os monitores, eles não substituem o professor. Então é muito importante entender essa relação, né? Aí esses encontros da monitoria foram síncronos. Toda semana os estudantes tinham um momento com o professor e nesse período eu também sempre estava presente e eu sempre reforçava os horários de atendimento da monitoria às quartas e às sextas e também deixava em aberto caso algum estudante tivesse alguma emergência, não tivesse como encaixar aquele horário na disciplina, aliás, para ele, né, na vida dele, para estar tirando dúvidas da disciplina. Aí, né, como eu disse, toda semana a gente evidenciava o horário da monitoria, a gente sentiu uma certa resistência, assim como a Sara trouxe, dos estudantes procurarem, no meu caso, né, me procurarem, porque por mais que exista toda uma tentativa de acolhimento para que esses estudantes eles se sintam à vontade nessas aulas online, elas ainda são online. Então, esse contato físico, né, que a gente deveria ter, ele acaba não acontecendo e isso afeta muito as relações que a gente consegue, os laços, né, que a gente consegue criar, laços afetivos e laços mais reais, né? Bem, e aí nas considerações finais,
a gente pôde concluir que a monitoria ela é essencial para esse momento, porque até quando não acontecia a pandemia, né, ela já era essencial. Imagina agora em que os estudantes eles têm, né, uma certa dificuldade em se adaptar a esse novo modelo, nós todos temos dificuldades em se adaptar nesse novo modelo, e também por conta dessa relação de poder, né, que acontece, mesmo que os professores sejam muito acolhedores e os estudantes, a gente também tem uma dificuldade em estreitar esses laços, né? E esses laços também de compreender que o estudante ensina e que o professor ensina e que existe uma troca de saberes, né, entre todos, entre todos. Muitas vezes a gente ainda tem essa mentalidade de que o estudante é uma folha em branco, né? E aí o professor vai lá e vai depositar um conteúdo, e não é bem assim. E aí a gente vê essa dificuldade, por isso que é importante a monitoria, né? Para que a gente consiga estreitar um pouquinho esse laço. E aí a formação didático-pedagógica, né? Como eu disse anteriormente, eu tive um aprofundamento teórico, metodológico e de conteúdo muito, muito proveitoso, né? Muito bom, porque essa oportunidade de passar por novas experiências, principalmente nesse ensino acadêmico emergencial, ela traz, né, essa necessidade de procurar a busca pelo conhecimento de novas formas. E talvez até com uma certa dificuldade, visto que eu não vou encontrar o professor na faculdade, eu não vou conseguir, tipo assim, nem sempre os horários dos professores no geral, né, vão estar os mesmos do que estavam antes. Então, existe, assim, uma exigência de uma autonomia maior, né? E, bem, à disposição dos estudantes, interlocuções, apoios e trocas de experiências. E eu acabei não citando, mas eu fui procurada apenas uma vez por uma estudante para revisão de um texto, o que, de certa forma, é um pouco frustrante, né? Porque a gente tenta, ao máximo, fazer com que os estudantes aproveitem a disciplina, mas, infelizmente, a gente está num contexto muito diferenciado, em que as pessoas têm sua saúde mental afetada, onde as pessoas estão com vários problemas pessoais de vida e também de adaptação. Então, no geral, é isso. E eu quero agradecer ao FGD pela oportunidade de bolsa e também ao professor Washington, que desde os meus primeiros anos contribuiu muito com o meu ensino, né, e com a pessoa que eu sou hoje, e também pela oportunidade, né, da gente refletir sobre o que foi essa monitoria no ensino acadêmico emergencial. Agradecemos a sua apresentação, Karine, e neste momento a professora Gisele fará as considerações. Bom dia, Karine. Muito obrigada pela sua apresentação. Parabéns, gostei bastante. Agradeço ao professor Washington também por mim, pela apresentação. E você, assim como a Sara, fez algumas reflexões importantes. Esse processo de desenvolvimento da monitoria nesse momento de pandemia. Vocês observaram que os alunos não procuraram. E aí você fez a observação que pode ter sido dificuldade de acesso à internet, algumas coisas assim, mais como dificuldade de ferramenta, de acessar o monitor mesmo, né? E interessante também você ter colocado, ter dado um destaque nessa autonomia que o professor te deu quando te solicitou contribuições na construção do plano dele. Isso é bem bacana mesmo, porque você pode mergulhar no conteúdo que ele ia ministrar e se apropriar disso antes mesmo da disciplina começar, né? Karine, em relação ao seu desenvolvimento, ao seu trabalho como monitora, porque durante esse mês, porque foi uma bolsa, a monitoria demorava 4 meses, agora ela aconteceu em 1 mês só, a disciplina, né? Aí eu pergunto para você, o que você faria de diferente, ou se você pensou sobre algo diferente, ou que você acha que não precisa ser diferente, que você repetiria o mesmo formato, caso a gente continuasse com o RAI, caso esse modelo de regime acadêmico continuasse? O que você faria diferente na monitoria, ou que você talvez repetiria? Com toda certeza, a repetição de falar para os estudantes que eu estaria disponível a qualquer hora, assim como esse contato que eu tenho
um pouco mais próximo com o professor, para que quando eles não estivessem à vontade, né, eles pudessem procurar a mim, eu poderia fazer esse contato. E eu acho que de diferente, o que eu faria em especial, talvez seria mesmo esse diário de bordo que a Sara trouxe, que eu acho que foi muito significativo para mim, né? Porque por mais que eu tenha anotado todas as experiências, fugiu muito, né, alguns sentimentos que são importantes na contribuição desse trabalho, né, que são sentimentos de frustração, muitas vezes, ou sentimentos de alegria, quando você pega e consegue perceber que os estudantes eles estão aprendendo mesmo. E assim como tem casos de estudantes que não procuraram a monitoria, porque realmente as aulas foram muito bem organizadas, elas foram projetadas todas, tudo tinha um horário, tudo tinha os textos certos. Então, muitas vezes a gente também não pode duvidar da capacidade do estudante, né, em saber estudar, em saber realmente ter essa autonomia. E ainda mais considerando que são pedagogos, né? Eu estava na disciplina estava no curso de pedagogia. Então, isso também é uma outra coisa que me traz uma reflexão. Uma outra coisa que, com certeza, nós repetiríamos seria um feedback que a gente pediu para os estudantes. Né? A gente perguntou se teria alguma coisa que eles teriam alterado, ou etc. E aí eles falaram que para esse regime acadêmico não teria nada. Né? Lógico que existe essa ausência de troca, né, de corpo a corpo mesmo, do debate em sala de aula, que é, assim, muito significativo, que não tem nem como comparar com o debate que acontece numa sala de aula online. Porque, assim, igual eu disse, né, o que o professor aprende também com a gente, o que a gente aprende com o professor, existe essa troca de saberes, do ensino-aprendizagem mesmo, da prática da didática, quando a gente pega e se manifesta dentro da sala de aula. Então, acho que, no geral, é isso. Talvez, se a gente tivesse a oportunidade de ter esse ensino remoto de um período mais prolongado, né, não de um mês, mas talvez de 2, 3 meses, assim teria mais tempo, né, para os estudantes se sentirem à vontade e procurarem a monitoria. Certo, Karine. Eu fico feliz em ver o seu desenvolvimento. Logo você será uma formada, será uma egressa da UFGD. E eu fico muito feliz com a qualidade dos nossos alunos que estão saindo da UFGD. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. E minha última pergunta: você seria monitora novamente no regime, no processo remoto, no uso das tecnologias, independente do tempo, igual você falou, se for um mês, 2, 3, mas você seria monitora? Com certeza, porque a gente está num momento que a gente está tendo oportunidade de refletir sobre o nosso conhecimento, né, sobre as nossas práticas, e aí eu fico pensando sobre o quanto esse período, para mim, pessoalmente, né, eu não generalizo isso, mas para mim eu estou tendo mais tempo para estudar. Então, essa monitoria seria uma outra oportunidade de eu ter essa troca de experiências e também para estar auxiliando, né, os estudantes e estar recebendo auxílio do professor sobre vários outros quesitos. Tá certo, Karine, muito obrigada, viu? Agradeço ao professor Washington também. Obrigada, Gisele. Agradecemos as considerações da professora Gisele e também a apresentação mais uma vez da Karine. Obrigada. E continuando aqui com a nossa sessão, nós teremos a apresentação do acadêmico Bruno. O título do trabalho dele é Relatos e Perspectivas. Como é ser um petiano em tempos de afastamento social, Covid-19. Por gentileza. Bom dia. Pode iniciar a sua apresentação. Bom dia, pessoal. Bom dia, Gisele. Um minuto. Bom dia, Bruno. Bom, eu sou o Bruno, faço parte do PET Letras, e o título do meu trabalho, Relatos e Perspectivas, como é ser um petiano em tempos de afastamento social, Covid-19. Pensamos em desenvolver um trabalho no qual conseguíssemos expressar tudo aquilo que é ser um aluno bolsista no programa de educação tutorial, PET, em tempos de pandemia e consequentemente, afastamento social. A Margarida, o Júlio e eu
fizemos a seleção para o PET em novembro do ano passado, no finalzinho de novembro. Então, em dezembro, nós fomos oficializados bolsista do PET, e estávamos cheios de perspectivas e expectativas de como seria, dali para frente, ser um petiano. E então, logo em seguida, nós participamos de algumas reuniões em fevereiro, mas logo em seguida veio a pandemia, a suspensão do calendário e, consequentemente, o afastamento social. Então, todos os planos tiveram que ser adaptados, né? O objetivo. Então, o objetivo desse trabalho é explanar nossa percepção emocional e sensorial durante todo esse processo, porque nós éramos um grupo, então, composto por 13 pessoas, e nós 3 éramos os novos membros do grupo PET. Então, como lidar com isso? Então, várias situações diferentes. Tinha membros do PET que moram na reserva, onde a internet não... o acesso à internet é mais complicado. Membros que moram em outras cidades. Alguns participantes do PET também voltaram para o seu estado de origem, ficar perto da família. Crises de ansiedade, preocupação com o futuro, como que vai ser daqui para frente. Então, tudo isso aconteceu de uma vez, e nós precisávamos, então, dar seguimento. Como que a gente vai fazer, então, para continuar com os encontros do PET, e como nós podemos ajudar também os demais alunos. E também o outro objetivo é relatar o processo de aquisição do letramento em tecnologias de informação e comunicação. Então, era tudo muito novo, a gente teve então que se adaptar a usar ferramentas online, como que a gente pode fazer isso, como que a gente vai se encontrar, manter o nosso calendário. E aí, os materiais e os métodos que nós utilizamos foi a ferramenta, na maioria das vezes, a plataforma online do Google Meet, que teve aquele primeiro processo de conhecimento da ferramenta. As reuniões eram internas, só com os membros do PET Letras, com a tutora, e depois de alguns meses tendo esse formato de reuniões internas, nós pensamos, olha, podemos fazer diferente, a gente pode abranger. Por que a gente não faz parceria com a Facali ou com outros PETs também, já levando em consideração que a interação social ela é muito importante também na questão do ensino-aprendizagem. Então, surgiu essas ideias. Então, durante esse período de afastamento social, nós criamos internamente ou em parceria com outros PETs, a tarde literária, linguagem fílmica, que era uma ação que já existia presencial, então a gente apenas adaptou da forma remota, integração com outros PETs, participação em eventos, indicação de leitura, dentre outros. Sempre nas ferramentas digitais e com leituras prévias. Aqui eu trouxe alguns dos nossos eventos, a dica de leitura. Então, cada petiano, além de ter a sua iniciação científica, de ter a sua pesquisa, a sua extensão, também tem o seu momento de lazer. Então, a gente lia algum livro de escolha própria e indicava. Então, nisso criou-se o grupo de mídia do PET também, pelo Instagram, e lá a gente indicava o livro. Então, a gente fazia uma sinopse de algum livro e jogava lá no Instagram. Interação com outros PETs, né? Então, a linguagem fílmica acontecia uma vez por mês na Facali, junto com o PET Geografia, era intercalado. Um mês o Letras escolhia um filme, no outro Geografia. Existia todo um debate. Além de assistir o filme, trazer artigos científicos que debatiam aquele tema. Então, esse projeto ele continuou de forma remota. A gente assistiu Bacurau, que está aqui embaixo, assistimos outros filmes também, e a gente expandiu, já que PET Letras e Geografia já tinha esse presencial, já que estamos de forma online, por que não chamar o PET Humanidades? Então, foi convidado o PET História, o PET Psicologia, a tarde literária. A tarde literária também acontece uma vez por mês.
É toda quinta-feira de cada mês, e é sempre convidado um professor da Facali, um professor com habilitação em literatura. Então, um petiano ia lá, conversava com o professor, falava da proposta, e era também aberto ao público. Então, não era só um evento para petianos. Então, tanto a Facali, e o legal dessa tarde literária é que foi um momento muito gostoso, porque puderam participar os alunos da faculdade, regressos, familiares também. Minha mãe participou de muitos desses eventos, então foi um momento bem legal. Tivemos também, para cuidar também da saúde mental, já que estávamos vivendo um momento de crise, de ansiedade, de medo, de incertezas, então nós também fizemos um encontro com a psicóloga Thalita, da UFGD, em setembro, já que o tema era o Setembro Amarelo, para conversar com nós, assim, e esse foi um encontro fechado mesmo, com o PET Letras, com a psicóloga da UFGD, e foi um momento de descontração também, de a gente poder desabafar e falar como estávamos nos sentindo. Os resultados, o que aconteceu com tudo isso? Nós tivemos maior autonomia, sobretudo o letramento digital, porque a gente era muito acostumado com, acho que no geral, muito acostumado com o presencial, de estar na faculdade, de participar de eventos, e quando surgiu essa pandemia, a gente teve que se adaptar. Então, esse letramento digital foi muito importante. Até quando começou o RAI, alguns alunos tinham dificuldade, alguns professores também não tinham tanta também não tinha tanto costume, e aí o PET também pôde dar esse apoio, tanto para os professores quanto para os alunos, uma vez que já estava mais acostumado com essas ferramentas. E também o protagonismo em tomadas de decisões e iniciativas, porque nós temos a nossa tutora, Edilane Buin, e ela sempre deu total autonomia para nós resolvermos os problemas. Então, precisamos de uma tarde literária, quem vai falar com qual professor? Esse mês, quem vai mediar a linguagem fílmica? Então, a Edilane é uma ótima tutora, e ela sempre fazia com que os alunos tomassem frente. Tanto nos encontros, nas reuniões, era sempre os alunos, os petianos, que faziam essa mediação com as outras turmas. E também os relatos de experiência, porque são momentos que nem a colega falou do diário de bordo, então tudo está sendo também anotado em atas para que a gente possa usar futuramente. Um relato de experiência meu, né? Os planos foram modificados e novas dificuldades surgiram, não só individualmente, mas no coletivo. Foi necessário nos adaptarmos à nova realidade e auxiliar aqueles que apresentavam maiores dificuldades. A união literalmente fez a força. Juntos pudemos criar novas perspectivas, repensar nossas atividades dentro das possibilidades de cada um. E alguns momentos que marcaram, eu peguei alguns depoimentos dos meus colegas que fizeram parte desse relato, que é a Margarida, o Júlio e o Arilson. Para o Júlio, o momento mais marcante foi conhecer a realidade do CODAS. CODAS são crianças, ouvintes, filhas de pais surdos. E poder auxiliar crianças bilíngues, linguística e culturalmente. O que acontece? Por meio dessa pandemia, chegou até o PET, através de uma aluna de mestrado da Edilane, que tinha 2 crianças ouvintes, filhas de pais surdos, que estavam tendo muita dificuldade no conteúdo escolar, porque os pais só falam Libras e não tinha o apoio em casa. Então, chegou essa demanda até o PET, e a gente passou, então, a dar essa aula de reforço para essas crianças. Então, foi uma experiência bem legal. O Arilson, o momento mais marcante foi conseguir a internet para participar das reuniões, porque ele mora em outra cidade, que não tem acesso, e ele ficou muito preocupado no começo por não poder participar das reuniões do PET. Aí um vizinho ofereceu Wi-Fi, e para Deus foi muito bom, porque ele pôde fazer parte. A gente percebe nesse ato a solidariedade, também a empatia, né? Esse vizinho não ganhou nada com isso, mas fez total diferença, não só na vida do Arilson, mas também das pessoas que ele pôde ajudar.
E para a Margarida, o momento mais marcante foi saber em um desses encontros que nós tivemos com a professora de inglês, que ela é fluente em língua inglesa. A Margarida, ela sempre estudou inglês por conta própria na casa dela, e nesse momento tinha que ter alguém do PET Letras para fazer essa mediação. Então a Margarida, ela venceu essas barreiras, foi lá, fez essa mediação muito bem apresentada e ficou feliz com o resultado. E, para mim, o momento mais marcante foi essas conversas com as psicólogas, o encontro com o PET Psicologia, porque eu sofro um pouco de crise de ansiedade, então eu pude lidar melhor com os meus sentimentos. E as considerações finais, que em um futuro não muito distante, as metodologias de ensino poderão ser alteradas de formas que antes apenas especuladas e que agora praticamente preditas, e como isso foi benéfico para todos nós. Ou seja, por mais que acabe a pandemia, que acabe o isolamento social, a gente acredita que não vai voltar a ser como era antes, muita coisa vai mudar. E é importante, e achei interessante o uso das tecnologias agora na forma de ensino-aprendizagem, porque isso é muito importante. Enquanto outras escolas com mais condições já usam isso há bastante tempo, as escolas públicas ainda estavam numa forma muito arcaica. Então, eu acho que a gente pode aproveitar esse momento para fazer diferente, que no futuro essas ferramentas possam fazer parte de todos os ensinos. E os agradecimentos ao PET Letras, a Facali, que sempre fez aceitou esses projetos, esses encontros, divulgou também para todos os alunos, ao UFGD também, por proporcionar, fazer parte do PET e criar esses programas, e também ao evento, poder compartilhar essa experiência com vocês. Obrigado, eu acho que é isso. Bruno, a gente agradece a sua participação, sua apresentação, e agora a professora Gisele poderá fazer as considerações. Obrigada, Bruno. Obrigada a toda a equipe que fez esse trabalho, a professora Edilane, que é a tutora do PET Letras, né? Parabenizo a todos vocês, gostei muito do trabalho, gostei da ideia de reflexão que vocês trouxeram, essa preocupação com quem está longe, com quem está distante, e você disse, eu sofro um pouco de ansiedade. Aí eu faço uma reflexão, quem não está sofrendo de ansiedade, né, Bruno? Quem não está passando por essas dificuldades emocionais, psicológicas, nesse momento de distanciamento? As meninas, as alunas anteriores falaram da dificuldade dessa falta de contato, nessa proximidade física, e quando a gente não tem isso, parece que a ansiedade se torna maior, os medos são maiores, a gente não está vendo, eu não estou vendo o Bruno aqui perto de mim para conversar com ele, tem que conversar através de um computador. Mas eu fico muito feliz que o grupo, o PET Letras, tenha se preocupado com isso. E aí eu faço algumas perguntas, não. Eu gostaria mesmo que você me dissesse para eu ter mais informações, né? Vocês perceberam que dentro do próprio grupo PET, comparando o grupo PET, primeiro vocês fizeram encontros entre vocês e depois estenderam isso para a comunidade, né? Que aí você disse que até sua mãe pode participar muitas vezes, que bacana isso. Você percebeu que esse problema emocional, essa carga emocional, ela estava mais forte fora do grupo PET, ou ela também é forte dentro do grupo PET? A pandemia abala as estruturas de quem está convivendo em grupos, como os petianos, ou essa experiência em grupo, ela se torna um pouco mais segura para a pessoa e ela não sofre tantas ansiedades externas? Vocês conseguiram perceber essa diferença? Sim. Dentro do grupo PET, existe essa pressão, porque como nós somos acadêmicos, então sempre existe essa ideia de estar produzindo algo, estar trabalhando algo, e de forma remota, em afastamento social, a gente não tem essa sensação. Por mais que você tenha mais tempo livre, você faça muita coisa, mas tem a sensação de que não está fluindo tão bem, você não está produzindo tanto quanto você gostaria. Então, acho que foi o ponto mais forte dentro do PET, sabe? Essa angústia de
está tendo resultado. E já para a comunidade, acho que funcionava mais como um momento de deleite. Então, algumas pessoas ainda seguiram sua vida, não tiveram escolha, tiveram que trabalhar, ou desaceleraram o ritmo, mas ainda estão fazendo algo. Então, esses encontros com PET é um momento de deleite, é um momento de reflexão. Então, além das incertezas da correria do dia a dia, de ter que trabalhar em meio à pandemia, essa preocupação, mas ainda tinha esses momentos de descontração, de encontro, que era só reflexão, não precisava saber nada, não precisava ser nenhum estudioso, a gente sempre disponibilizava as leituras prévias, então chegava lá só com a sua interpretação, com a sua reflexão, com o seu momento de fala, então era mais um momento de deleite mesmo. Entendi, Bruno. E como você disse, né, depois que passar a pandemia, algumas coisas vão ficar diferentes. Acho que o mesmo nunca mais vai voltar a ser. O normal vai tomar uma outra característica, um outro formato de normal, né? Não vai ser o normal que a gente tinha antes da pandemia. E aí o grupo PET Letras vai levar para frente algumas experiências que tiveram nesse período, né? E vai conseguir usar algum modelo diferente, mesmo que a gente possa se reunir presencialmente. Foi isso que você falou no finalzinho, né? Isso, exatamente. Certo, Bruno. Alguns dos projetos já existiam de forma presencial, a linguagem fílmica, que era o encontro com PET de Geografia, porém outros foram criados, que nem a tarde literária era algo que não existia, porque já tinha na UFGD o clube de leitura. Então, é algo que pode manter mesmo quando voltar às aulas presenciais. Não precisa ser presencial, por mais que volte às aulas presenciais, ainda pode ter esses encontros online. Então, o PET se adaptou devido ao isolamento social e acho que a gente vai ter que se adaptar novamente para quando voltar. Vai ser uma mistura do que era antes, do que é agora e do que pode ser futuramente. Certo, Bruno. Estou muito satisfeita com a sua apresentação, com as reflexões que você colocou aqui. Mais uma vez, eu parabenizo a você, a todo o grupo, a professora Edilaine, tá? Para a gente é um prazer ver a qualidade dos nossos estudantes da UFGD. Muito obrigada. Obrigado. Agradeço mais uma vez, Bruno, por sua apresentação, também pelas considerações da professora Gisele. E neste momento, a Ana Vitória, ela vai apresentar o trabalho Feedback do Egresso. Ana Vitória, por gentileza, ative seu microfone, pode iniciar a apresentação. Bom dia, vocês me escutam bem? Bom dia, escutamos. Bom dia, meu nome é Ana Vitória, como já foi dito, né? Hoje eu vim apresentar este trabalho Feedback do Egresso. Introdução. As opiniões e as percepções dos egressos são grande fonte de informação sobre o bom andamento do curso de graduação. Essas experiências que eles nos trazem do mercado de trabalho são de grande valia para a coordenação do curso e para o núcleo docente estruturante, né? Para que eles possam estar trazendo melhorias na formação dos acadêmicos. O objetivo dessa nossa atividade foi trazer uma interação entre os alunos e os egressos do curso, né? Promover essas informações para o NDE e também um suporte na tomada de decisão do grupo PET, nas atividades do grupo PET, que são as lives, as palestras, os minicursos, em forma de sanar um pouco de alguma deficiência que a gente tem no nosso curso, né? Suprir um pouco das necessidades que são trazidas por esses egressos. Materiais e métodos. Essa atividade foi realizada pelos integrantes do grupo PET de Engenharia Agrícola da UFGD, juntamente com o nosso tutor, o André Gonelli, né? E anteriormente, a gente realizava ela de forma, enviando um questionário para os egressos, com perguntas sobre as disciplinas ofertadas, sobre como era o curso, sobre professores, enfim, perguntas como essa. E também a gente enviava convites para esses egressos, para que eles pudessem vir até retornar à universidade
e fazer uma sabatina, uma conversa, um bate-papo com os alunos do curso, né? E falar um pouco sobre o mercado de trabalho, de como foi quando eles saíram do curso, enfim, ter mesmo essa interação. Porém, este ano de 2020, nós nos vimos com uma realidade diferente. A Covid-19 nos trouxe o distanciamento social e a suspensão das aulas. Então, nós tivemos que repensar na forma de realizar essa atividade. Foi então que a gente pensou em fazer um bate-papo de forma remota, pelas redes sociais do Instagram e do Facebook, também simultaneamente pelo YouTube. Então, a gente enviou convite para esses egressos, para que eles possam, pedindo, né, que eles pudessem participar com a gente desse bate-papo de forma online, né, ao vivo, transmitindo nessas plataformas. Aqui está uma imagem, né, de uma das nossas lives. Essa, no caso, foi 2 egressos que participaram com a gente, o Fernando e o Gabriel, e o Daniel foi o anfitrião, né, que a gente sempre tem um anfitrião, que é um integrante do grupo PET, que está ali para intermediar essa conversa, né. Os resultados. Essa inviabilidade que a gente teve de nos reunir presencialmente, a gente notou uma maior disponibilidade dos egressos, de forma que eles não precisariam se deslocar até a universidade. Às vezes, eles tinham uma disponibilidade maior, porque às vezes a gente estava, nos outros anos, a gente entrava em contato com eles, e pelo fato de muitos de nossos egressos não trabalharem na nossa região, né, aqui de Dourados, a maioria às vezes trabalha até em outros estados, né, então era muito difícil essa logística deles estar aqui com a gente, né, ir até a universidade já é um pouco distante, né, aqui da cidade, mas ficava bem difícil essa logística. Aí, aqui nessa nossa imagem que eu coloquei, colocar exatamente essa, é uma arte de divulgação que a gente fez de uma das nossas primeiras lives do feedback do egresso. Esse nosso egresso aqui é o Andres, e ele é da Bolívia. Ele pôde participar conosco, né, dessa atividade lá na Bolívia, em tempo de... lá estava uma correria grande, né, que era época de safra e tudo, então, assim, estava bem corrido para ele, só que como foi um bate-papo, cerca de 40 minutos ali, no final de tarde, 18 horas, né, ele teve essa disponibilidade de poder participar com a gente. Então, a gente também teve muita interação dos acadêmicos no nosso bate-papo ali, ao vivo, né, eles perguntando como que foi, por exemplo, a primeira entrevista de emprego depois da conclusão do curso, né, se o curso dá uma boa base para o mercado de trabalho, essas perguntas que são muito importantes, né, que a gente tem a necessidade mesmo de saber como que né, de saber, de ter um feedback mesmo desses egressos. A consideração final. A gente vê a importância dessa visão de mercado que os egressos trazem para nós. Essa troca de experiência entre alunos, entre egressos, nos dá, vamos dizer, uma verdadeira visão mesmo, para a gente não ficar aqui somente na universidade, né, somente nas disciplinas, aquela coisa toda, a gente ter essa visão nos deixa, amplia a nossa visão mesmo, né, ter essa conversa, esse contato com os egressos, né. Então, isso também traz um incentivo para nós, para a gente buscar, não só ficar nas disciplinas que a gente tem no nosso curso, mas também buscar atividades extracurriculares, né, como uma iniciação científica, um grupo PET mesmo, né, empresa júnior que a gente tem no nosso curso, enfim. E, com isso, nós a gente pôde também concluir que essa realização de forma remota teve muito sucesso,
pelo fato dessa disponibilidade maior dos egressos, dessa troca de experiências e dessa comunicação que a gente teve, né, desse contato que a gente teve entre alunos e egressos, foi muito importante. Então, a gente conclui que essa atividade, ela pode continuar pós-pandemia, né, pós-distanciamento social, mesmo que a gente possa voltar a ter o nosso contato ali social, a gente também pode continuar fazendo essa atividade de forma remota, de forma em bate-papo, né, online. Então, essa foi uma das importâncias da nossa atividade, uma coisa que a gente teve muito forte, que essa realização foi um sucesso, realmente, sobre participação dos egressos e essa interação entre os alunos. Então, é isso, eu agradeço ao tutor do nosso grupo, né, o André Gonelli, a todos os integrantes do grupo PET, e também ao FGD. Muito obrigada, estou à disposição para qualquer dúvida. Nós que agradecemos, Ana Vitória, por sua apresentação, e nesse momento a professora Gisele fará as considerações. Ana Vitória, parabéns pela apresentação do trabalho, parabéns a todo o grupo, ao professor André Gonelli. No título do trabalho, eu não tinha enxergado que tinha sido um trabalho desenvolvido pelo PET. Isso ficou bem claro da sua apresentação, né? Foi uma iniciativa do grupo PET. Sim. É isso, né? Ana Sim. Vitória, olha que interessante, né? Porque a cada apresentação que eu tenho visto agora, tem me trazido algumas reflexões. A gente falou sempre do distanciamento social, da dificuldade que é de estar longe das pessoas, né, da interação, e aí você traz um ponto positivo, que foi, na verdade, esse distanciamento, essa imposição do distanciamento social, facilitou até a interação de vocês com os egressos do curso. Você percebeu isso, você falou que é uma atividade que vai continuar. Sim, com certeza, pelo fato da gente contar com uma disponibilidade maior dos egressos, que são a importância dessa atividade. A gente tem que ter o egresso para a gente realizar essa atividade, né? Sim. Ana Vitória, aí eu pergunto para você, vocês já conversaram algo sobre isso, ou já conversou com o professor André, de levar essa experiência para a coordenação do curso, de levar o resultado disso? Sim, a gente tem essa ligação sempre, o PET, a coordenação do curso, o NDE mesmo, né, de estar sempre repassando essas informações, até mesmo esse ano, dessa forma, a gente ainda não repassou, mas esses questionários que a gente enviava nos outros anos, né, eu não participei, porque eu sou desse ano também do grupo, mas era enviado mesmo, repassado, né, para a coordenação do curso, para o NDE, enfim. Agora, esse ano, dessa forma que a gente fez, que foi um bate-papo, uma coisa mais, vamos dizer assim, entre aspas, informal, né, do que esse questionário que era repassado. E na sua percepção de recém-chegada no PET, a primeira vez que você falou aí que é a primeira vez que está participando desse processo de feedback, né? Pelas lives que você participou, por todo esse contato que você teve com os egressos nesse momento de distanciamento social, de pandemia, você consegue perceber que eles estão satisfeitos com o curso que fizeram? Eles estão satisfeitos com o trabalho que eles estão seguindo, com a profissão? O que eu acho mais importante é que, assim, como a gente pegou egressos de várias áreas, de vários anos de formação, né? Uns que já fazem, vamos dizer, 5 anos, outros que formaram ano passado, estão recém entrando neste mercado de trabalho, a gente vê também uma melhoria mesmo, realmente no curso. Igual o Andrés, né? A gente teve um feedback dele que no início ele nunca tinha chegado alguém de outro país, ele teve muita dificuldade aqui na cidade, né? Então, assim, esse repasse dessas informações, de como era difícil quando vinha uma pessoa de outra nacionalidade, né? Aqui na nossa cidade, fez com que hoje mesmo a gente tem, ele comentou até na live que a gente tem um projeto aqui na UFGD que, tipo, alguém apadrinha, né, uma pessoa que vem de outro país para mostrar onde os lugares, e isso, quando o Andres fez a graduação, não tinha. Então, a gente vê essa importância de ter um feedback do egresso, né,
deles repassarem essa informação para que a gente possa cada vez mais melhorar, né, no nosso curso de graduação. Tá certo, Ana Vitória. Eu fico muito feliz de saber que o grupo PET Engenharia Agrícola desenvolve esse trabalho, tem essa preocupação de ouvir os egressos. Isso realmente contribui muito para a melhoria da estrutura curricular do curso, para as alterações que o PPC precisa sofrer, para que o curso esteja sempre atualizado e melhor encaixado também no mercado de trabalho, né? Porque o objetivo da universidade não é formá-los e deixá-los desempregados, mas dar condição para que vocês atinjam mesmo o mercado de trabalho. Então, mais uma vez, eu agradeço a você, agradeço ao grupo, transmito meu agradecimento ao professor André Gonelli, e é sempre muito prazeroso ver vocês desenvolvendo esses trabalhos, trazendo reflexões, mostra o nível de maturidade dos nossos alunos na UFGD. Muito obrigada pela oportunidade, tá? Agradeço a todos. Muito obrigada também. Nós agradecemos à professora Gisele pela disponibilidade de estar aqui conosco nessa sessão, essa troca rica de conhecimentos, né, trabalhos excelentes. Agradecemos a todos vocês, acadêmicos, que se inscreveram, que submeteram o trabalho, que estiveram aqui com a gente nesse momento. E convidamos a todos para continuarem participando do 14º ENEP. Lá no site, no IVEN, tem toda a programação, a gente ainda tem várias sessões de apresentação, palestras, muita coisa boa esperando pela gente. Então, participem e obrigada a todos. Jéssica, em seu nome, eu agradeço a todos os participantes da nossa sala de hoje, tá? Agradeço às servidoras envolvidas, agradeço a toda a equipe de organização. Muito obrigada. A gente que agradece também. Até mais. Tchau.